Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Como é que você descreveria o profeta Moisés? Uma pessoa dura? Um legalista? E por outro lado, como é que você descreveria Jesus Cristo? Uma pessoa misericordiosa e amorosa? Uma pessoa gentil e um que perdoa? Ou poderia ser que ambas as descrições são aplicáveis a ambos? Então vejamos, queridos irmãos, hoje vamos ver algumas semelhanças entre Moisés e Jesus Cristo. E depois vamos perguntar, o que é que isso tem a ver conosco? Então vamos abordar e ver algumas dessas semelhanças. Primeiro, Moisés, como sabem, era um nené, um bebé, num barquinho, feito assim pelo berço dele. Numa caixa, digamos assim. Por outro lado, Jesus foi um nené, um bebé, numa manjedoura. E nós? Igualmente, nós nascemos neste mundo físico, como se fosse uma caixa física comparado com as possibilidades espirituais, com limitações físicas. Moisés nasceu como um escravo, um menino que era para ser matado. Jesus nasceu debaixo de uma perseguição de Satanás, que ele teve que fugir com os pais, senão o matavam. E nós, queridos irmãos, somos escravos neste mundo do pecado que nos quer matar. Moisés fugiu do faraó quando tinha cerca de 40 anos, quando a sua vida estava em perigo. Jesus fugiu de Herodes quando sua vida estava em perigo. E ele se escondeu, muitas vezes também nos fariseus, quando a sua vida estava em perigo, até quando foi o tempo correto que ele deixou que o matassem. Vejam, por exemplo, aqui para nós, em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Vamos começar a ler no versículo 9. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Diz assim, de facto, no versículo 9, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ficam afogados na ruína, é como se fossem matados nesta ruína e na perdição. Nós precisamos de fugir, queridos irmãos, do pecado. Precisamos de fugir do pecado, porque senão nos vai afogar na ruína. Vejam, por exemplo, no versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, foge destas concupiscências da carne, estas paixões da carne. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Queridos irmãos, nós temos que fugir do pecado. Nós temos que fugir daquilo que nos vai matar. Moisés era um general, isto é, uma pessoa que tinha um controle sobre um grande exército no Egito. Igualmente, Jesus Cristo é o Senhor, o capitão dos exércitos. E nós também somos capitães, mas é das nossas próprias paixões e carnes
e temos que controlar, isto é, ter domínio próprio. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 6. Diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Isto é a nossa fé. Precisamos de pôr em prática uma virtude, saber a conhecer o que devemos de fazer e que vencer, e então ter o domínio próprio como um general que controla o seu exército, como o capitão dos exércitos. Temos de ser o capitão das nossas próprias paixões carnais. Se sabemos controlar ou conseguimos controlar o nosso espírito, é melhor que ganhar uma cidade, como diz no provérbio. Queridos irmãos, temos que ter domínio próprio sobre a nossa carne. Deus era amigo de Moisés. Não era? Vejam comigo, se faz favor. Em Êxodos capítulo 33. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Havia uma amizade, um respeito de amigos, fraternal, entre Deus e Moisés. Queridos irmãos, Jesus Cristo, é o nosso irmão. Ele deu a sua vida por nós. É nosso amigo. E nós precisamos desenvolver esta amizade com Jesus Cristo. E vejamos então Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Como amigos, devemos de fazer o que é agradável aos nossos amigos. Não é? E por isso diz Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Na vossa vida, na nossa vida, precisamos fazer um sacrifício, dia a dia, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque queremos agradar a Deus, porque é mais do que nosso amigo, é o nosso Pai, mas é nosso amigo. Ele nos ama e faz tudo por nós. Por isso é o nosso culto, o racional. Isso é o nosso sacrifício legítimo. Ao fim de contas, queridos irmãos, Moisés era um protótipo do verdadeiro profeta Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. E Moisés sabia isso muito bem. Deuteronômio 18, versículo 15. Diz assim: o Senhor teu Deus, tu suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deus nos vai dar um profeta, e sim nos deu, que é Jesus Cristo. De entre os nossos irmãos, de entre, especificamente, os irmãos judaicos, de Judá. E a ele devemos de ouvir. A ele devemos de ouvir. Moisés sabia que ele era um protótipo deste profeta.
Um profeta que diz assim, semelhante a mim. Mas ainda mais importante que a mim. Vejam também em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Versículo 35 a 38. Atos capítulo 7. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? Também disseram isso a Jesus Cristo, não foi? Quem te deu esta autoridade? A este enviou Deus como chefe e libertador. Sim, Deus enviou Jesus Cristo como nosso chefe e nosso libertador também, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Vemos aqui que o anjo que falava com Moisés era o Verbo. Diz aqui, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés sabia muito bem que era um prototipo de um profeta do futuro. É este Moisés quem escreve na congregação do deserto, neste grupo de pessoas que estavam no deserto, que esteve na congregação com o anjo que lhe falava. Este anjo, o mensageiro de Deus, este verbo que lhe falava. Sim, porque como lemos em João 1, capítulo 1, o verbo era Deus, estava com o Pai. Ele falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Moisés recebeu palavras do anjo que falava a ele, o anjo do Pai. O mensageiro do Pai, que era o Verbo, que era o Verbo, que era Deus, como lemos em João capítulo 1, versículo 1. Esse era Jesus Cristo, o membro do reino de Deus, sempre submisso ao Pai, fazendo sempre a vontade do Pai, sendo sempre fiel ao Pai. Veja aqui em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, isto é, Jesus Cristo, o qual é fiel. Jesus Cristo é fiel, sempre foi fiel àquele que o constituiu. Jesus Cristo foi fiel ao Pai. Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. E depois, continuando no versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Porque Moisés era só um prototipo da realidade que é Cristo. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a coisa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E versículo 5. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés foi fiel em tudo. Moisés foi fiel à sua chamada, à sua missão. E também Jesus Cristo foi fiel à sua chamada, à sua missão. Por 40 anos, Moisés teve a melhor educação que poderia ser dada naquela era pelo rei do Egito, na própria família do Egito. Tudo está claro, guiado por Deus.
porque Deus sabia que o ia usar. Mas, depois desses 40 anos, Moisés precisava de treino adicional, de uma maneira diferente. Precisava de treino por mais outros 40 anos em condições difíceis. Precisava uma vida dura no deserto, sem dinheiro, na pobreza, para aprender mais lições. Igualmente, Jesus Cristo também foi preparado. Vejam aqui também Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu. Teve treino adicional pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, eterna para todos os que lhe obedecem. Queridos irmãos, Jesus Cristo também foi preparado. Sofreu e aprendeu pelo sofrimento. E veja então em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui estava o Paulo a pedir ajuda quando estava a ter um sofrimento. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo reconheceu que as dificuldades, que as fraquezas, que os sofrimentos que nós temos que passar, ou que temos que passar por eles, são para o nosso bem. São para nós aprendermos lições. Deus está preparando você e eu para uma missão. Uma missão de ser reis e senhores debaixo do Rei dos Reis, debaixo do Senhor dos Senhores. E por isso nós igualmente estamos a ser treinados pelo Pai nesta vida. Sim, temos aflições, e temos testes, temos provações. Às vezes não entendemos porquê que temos que passar por esta certa dificuldade, ou esta certa doença, ou esta certa teste ou provação. Mas é tudo para nos aperfeiçoar. Vejam em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Sim, é difícil vermos estas dificuldades que temos. É difícil entendermos. E muitas vezes perguntamos a Deus, porquê? Porquê, Pai? Porquê, meu Deus? Mas leiam aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Sim, temos dificuldades, temos testes, temos aflições, temos provas. Mas isso é um motivo de alegria. Porquê? Sabendo que, aqui está a razão porquê, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E por isso, quando passamos por aflições grandes, pode ser de saúde, e oramos e pedimos a Deus para tirar essa aflição, e às vezes não passa. Porquê? Porque esta provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz este caráter justo, hupomone, como dizem em grego, que é este caráter justo, esta paciência,
E esta perseverança deve ter a ação completa para que nós sejamos perfeitos, que tenhamos o caráter perfeito e santo e justo de Deus. Por isso vejam aqui em Hebreus capítulo 11, faz favor. Hebreus capítulo 11, versículo 25 e 26. E diz assim, falando de Moisés, preferindo ser maltratado. O quê? Preferiu ser maltratado. Podemos dizer isso de nós mesmos? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o pobre de Cristo. Sim, considerou sofrer por Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o quê? O galardão. O galardão. Ele tinha a visão do galardão. Tinha a visão da promessa. Tinha a visão do que Deus tem para nós. Entendeu o que era o reino de Deus. Vejam então aqui no versículo 26. Sim, no versículo 27. 27. Pela fé que ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. Ele viu a promessa. Com fé. Viu o invisível. Viu o reino de Deus. Entendeu o reino de Deus. E por isso, pensem acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo, está claro, viu a alegria do reino de Deus. Quando essas pessoas do passado, Noé, David, Moisés e outros, seus amigos, seus antecedentes, viessem a estar no reino de Deus por causa do sofrimento do que ele fez. Vejam em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós, você e eu, precisamos de olhar firmemente para o autor e consumador da fé. O autor da fé, que é Jesus Cristo. O qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, em troca da alegria que lhe estava proposta. Qual era essa alegria? De ver os seus irmãos no reino dele, de Deus. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Por isso vejam também no versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, como estas outras pessoas de Hebreus 11, que mantiveram fiéis até ao fim, mesmo alguns deles perante a morte e dificuldades da morte, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente, o pecado se agarra a nós com muita tenacidade. É ou não é? Corramos com perseverança, upamone, esta perseverança até ao fim, perseverar até ao fim, a carreira que nos está proposta, o caminho, a chamada que Deus nos dá através do plano dele, e que estamos a ser preparados agora para virmos a ser reis debaixo do Rei dos Reis e Senhor debaixo do Senhor dos Senhores. Então vejam no versículo 3. Considerai, pois, atentamente, com cuidado, atentamente, aquele que suportou
Uma vez mais, a palavra grega hupamone, que suportou, que perseverou, com paciência. Aquele que suportou, que perseverou, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Não fiquem cansados, não fiquem fatigados, não se desmaiem perante os sofrimentos que estão à frente. Temos que nos manter firmes até ao fim. Vemos a comparação entre Moisés e Jesus Cristo. Moisés teve que vencer, teve dificuldades com os irmãos através de 40 anos, mas manteve-se firme até ao fim. Por isso é que ele teve o treino prévio, por 80 anos antes. Vejam em João capítulo 8. João capítulo 8, versículos 51 a 57. João 8, versículos 51 a 57. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, diz Jesus Cristo, não verá a morte eternamente. Se verá a morte temporariamente. A primeira morte, mas não a segunda morte. Não a morte eterna. Não o lago do fogo. Não o Guiena, que é a segunda morte. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tu tens um demónio. Disseram eles a Cristo. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, e tu? Estão os judeus a dizer a Jesus Cristo, e tu? Tens aí a audácia de estar a dizer que se alguém guardar a minha palavra não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Quem é que tu julgas que és? Respondeu-lhe Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não têm conhecido o Pai. Vocês não conhecem o Pai, vocês não conhecem Deus. Eu, porém, conheço, disse Jesus Cristo a eles. E se eu disser que não o conheço, então serei como vocês, mentiroso. Sim, eu o conheço. Mas eu o conheço e guardo a palavra do Pai, de Deus. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Abraão viu o dia em que Cristo viria. O reino de Deus. E esteve alegre com isso. E deu a ele a confiança de se manter fiel até ao fim. E igualmente Moisés, como vimos. Perguntaram depois os judeus, ele não tem 50 anos e viste Abraão? Tu ainda és um jovem e dizes que viste Abraão? Respondeu Jesus, verdade vos digo. Antes que Abraão existisse, eu existo. Eu sou. É que foi o que aquele ser que falou aos irmãos através de Moisés, falou com Moisés e Moisés perguntou a ele quem é, e ele disse, eu sou. Quem sou? Eu sou o que sou. Eu sou o eterno. Então, versículo 59. Eles entenderam muito bem o que Jesus Cristo disse. Porquê? Porque pegaram em pedras para atirarem nele, para o matar. Porque estavam a dizer que ele estava a blasfemiar. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus fugiu dessa ocasião, porque não era a hora dele. Não era a hora dele.
Eles entenderam bem o que Jesus Cristo tinha dito. Entenderam muito bem que eu sou. É Jesus Cristo. Eu sou. É aquele que falou com os israelitas debaixo da instrução e vontade e delegação do Pai. Eu sou. Era o Deus que falou com os israelitas. Era Jesus Cristo. Vejam Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. É o mesmo. Ontem, quando era o Verbo. E hoje aqui, quando era Jesus Cristo físico. E sempre, eternamente, como Filho de Deus no reino de Deus, é o mesmo. Sempre. E por isso vemos aqui que Moisés considerou o sofrimento porque viu o reino de Deus. E também outros viram o reino de Deus. E entendeu e viu quem era Cristo. Sabia isso muito bem. E nós fazemos o mesmo? Vejamos outro exemplo de Moisés. Moisés não quis uma posição de autoridade. Sim, tentou dar muitas desculpas. Porque não queria essa autoridade. Não queria ser o líder. Ele até disse não tantas vezes que até Deus ficou zangado com ele. Vejam Êxodos capítulo 3. Êxodos capítulo 3. Versículo 1. Êxodos 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetró, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu o anjo, o mensageiro do Senhor, do Pai. E este mensageiro era Deus também. Era o Verbo, que era Deus e que estava com o Deus. E continuamos assim. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, o que é que se passa aqui? Está aqui a arder, mas não se queima? Tem que ver isto. Irei para lá e verei esta grande maravilha. Porque é que a sarça não se está a queimar? Vendo o Senhor. Ora, era o anjo do Senhor, mas é o Senhor. Ambos são o Senhor. O anjo do Senhor é o Senhor. Porquê? Porque o anjo do Senhor aqui era o Verbo, que era Deus, mas era que estava com o Deus. Também é Deus, está claro. Mas um era o Altíssimo, o Supremo, e o outro é submisso ao Pai, o Verbo. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, isto era o Senhor, Deus, que era o anjo de Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou aquele Deus que falei com estes patriarcas. Mas entendemos que este era o Verbo, debaixo do Pai. Está claro, o Pai também era Deus dele, era Deus deles. E os dois são um, eram um, que trabalhavam juntos, são um. Tal como você e a sua esposa devem ser um. Estão em completo acordo. Sim, eram dois seres diferentes, mas estavam em completo acordo. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda mais o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus enxadores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso descia
a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do hiteu, do amorreu, do ferezeu, do heviteu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, isto é, Moisés, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. No versículo 12, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para ir? Eu não quero ir. Não, eu não quero. Não. Moisés disse não a Deus. Mas aqui está uma lição. Você não pode dizer não a Deus. Depois vejam no capítulo 4. No capítulo 4, no versículo 1 a 10. Então, respondeu Moisés: mas eis que não vão crer em mim. Então Deus, o que é isso que tens na mão? Tem um bordão. E depois fez este milagre do bordão e isso tudo. Mas veja aqui. E depois deu outras desculpas. Não, quero... E então diz: eu não sei falar. Veja aqui no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Desculpas. Mantenham um dedo aí em Atos, em Êxodos, mas vejam aqui, guardem aí uma marca aí em Êxodos, porque vamos voltar a isto, mas leiam agora aqui em Atos, capítulo 7, versículo 21 e 22. Atos 7, versículo 21 e 22. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Isto é quando viram Moisés ali neste berço no rio, o tomou e o educou e o criou como se fosse o próprio filho, como se fosse um príncipe do Egito. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em palavras e em obras. Era poderoso em palavras e em obras. Ele sabia falar muito bem. Mas estava a dar desculpas a Deus. Não, eu não sei falar. Queridos irmãos, continuando a ler no versículo 13 de Êxodos 4. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Envia quem quer que seja, mas não envies a mim. Eu não quero ir. Moisés estava a dizer não a Deus. E no versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Chegou a um ponto que Deus ficou zangado com Moisés e diz: tu vais. Vai! Sim, vou usar Arão também, mas tu vai. E Moisés foi obediente aí adiante. Sim, foi relutante, mas foi obediente. Vejam também o caso de Jesus Cristo. Também houve uma situação perante a morte, que ele disse ao Pai: não há outra maneira de fazer isto. Vejam Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, versículo 42. Diz assim, dizendo: Pai, se queres, se é o teu desejo, Pai, se é possível, Pai, passa de mim este cálice. Se é possível. Não podemos fazer isto de outra maneira? Mas, contudo,
não se faça a minha vontade, e sim a tua, Pai. Sim, Jesus Cristo também, houve aqui uma coisa que ele não queria fazer. Mas sempre foi submisso ao Pai, até à morte. Sempre submisso ao Pai e fez o que o Pai queria que ele fizesse. Você e eu, você está pronto a fazer o que Deus quer que você faça? O que Deus quer que você faça agora é que seja um discípulo de Jesus Cristo. Isto é que você precisa fazer agora. Isso é a responsabilidade de você agora. Não é para ser um ministro ou um pastor agora. Primeiro, aprenda a ser um discípulo. Primeiro, aprenda a ser um discípulo. E depois falamos em mais outras coisas. Mas primeiro, aprenda a ser um discípulo. Como Moisés teve que aprender por 80 anos. E depois, Deus lhe apresentou uma outra etapa. Estamos prontos a fazer o que Deus quer? Ou dizemos a Deus não? Deus diz, você guarda o sábado. E você diz, não. Deus diz a você, guarda os dias santos. E você diz, não. Deus diz a você, come só comidas limpas. E você diz, não. Por quê? Porque você arranja desculpas. Desculpas para não obedecer. Como Moisés estava a fabricar desculpas para não fazer o que o Pai queria que ele fizesse. Mas por outro lado, depois quando ele começou a fazer a obra que foi dada a ele, Moisés estava mais do que pronto e disposto a fazer o bem dos outros e para os outros, além dele. Pôs os outros em primeiro lugar em vez dele próprio. Ele estava pronto a dar a sua vida pelo serviço e pela chamada que ele tinha. Vejam aqui em Êxodos capítulo 32, versículo 9 e 10. Êxodos capítulo 32, versículo 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que o povo é de dura cerviz. Este povo é teimoso. Este povo é contumaz. Este povo é inflexível. Pois tinham cometido este erro do bezerro de ouro, e disse: o povo é de dura cerviz. Não querem fazer o que eu estou a dizer a eles fazerem. Você é de dura cerviz? Você está a fazer o que Deus diz para você fazer? Ou você é de dura cerviz, você é teimoso, tem a sua teimosia e não faz? Deus diz: guarda o sábado. E você arranja desculpas a dizer: olha, não posso guardar no sábado, porque no Brasil é difícil e impossível de guardar o sábado. Deus diz: você guarda os dias santos. Não posso, porque no Brasil é impossível guardar os dias santos. Você tem desculpas? Você é teimoso? Você é de dura cerviz? Agora, pois, deixa-me, disse Deus para Moisés, para que se acenda contra eles o meu furor. Está a dizer Deus Pai. Basta, chega, vou destruir este povo. Eu os consumo, eu os consuma, e de ti, de Moisés, vou fazer uma grande nação. E o Moisés, o que é que ele disse? Ainda bem, todo contente. Não. Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque essas pessoas dos mundos, vão dizer: olha, vão dizer os egípcios, com maus intentos Deus os tirou para matá-los no deserto, nos montes, para consumi-los da face da terra. Torna-te o furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Está Moisés a dizer ao Pai. Isto é ao verbo. Ao Pai através do verbo. Lembra-te de Abraão, de Isaac
de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência. Mas depois Moisés foi lá abaixo e viu o que eles estavam a fazer. Então Moisés se enfuriou e irou-se. E então fez com que eles destruíssem essas coisas. E me perguntou então Arão, como é que fizeste isso? E Arão diz, não, tirei estas coisas de ouro e daí saiu este bezerro. Olha, como se simplesmente acontecesse assim. Põe as coisas no fogo e pum, sai de lá um bezerro. Não, eles moldaram, eles fizeram. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, era desenfrear, era uma maluquice, era uma barulheira, todo o povo, selvagem, como se fosse selvagem, uma coisa maluca, maluquice no meio da estrada. É como às vezes vemos o povo comporta-se de maneiras desenfreadas no meio da estrada. Pôs-se à frente da entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. Então os filhos, os levitas foram lá e eles então mataram. Vê-se assim no versículo 28, naquele dia, 3.000 homens, ou cerca de 3.000 homens. Mandou matar os idólatras. Isto é, houve justiça. Moisés lutou pela justiça. Mas depois vê-se aqui no versículo 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiação pelo vosso pecado. Tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, risca-me. Peço-te do livro que escreveste. Risca-me do livro da vida. Moisés estava a dizer ao Pai, perdoa este povo. Se não perdoares, tira-me. Não me dês a vida eterna. E então Deus disse, não, isto é a minha decisão. É a minha decisão quando eu vou fazer isso ou não. Veja no versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Eu vou ser justo. Vai, pois, agora, Moisés, e conduz o povo para onde eu te disse. Faz o que eu te disse para que deves fazer. O que Deus disse é, olha, a decisão é de Deus. Quando é que Ele vai castigar as pessoas? Mas, entretanto, faz o que eu quero que tu faças, disse Deus, e anda na fé. E por isso vemos aqui Moisés implementar justiça, misericórdia e fé, como lemos em Mateus 23, os pontos principais da lei. Vê-se aqui, Jesus Cristo sabia que Ele tinha que morrer por nós. E por isso, Jesus Cristo, que era o Verbo, que estava com o Pai, que se fez carne, gerado pelo Pai, e que agora é o Filho de Deus, Hebreus 1, versículo 5, sabia o que era a misericórdia e a graça. E por isso é que Jesus Cristo, à morte, disse ao Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Jesus Cristo igualmente morreu por nós e pediu perdão ao Pai pelo que as pessoas estavam a fazer. Jesus Cristo estava preparado a dar tudo e sofrer tudo por nós. E por isso Moisés entendeu a misericórdia e Jesus Cristo, está claro, entende a misericórdia e a graça. E nós estamos prontos a fazer o mesmo? Estamos prontos a pôr o bem dos outros à frente de nós? Estamos prontos a sofrer pelos outros? Estamos prontos a ter misericórdia?
Às vezes eu vejo situações e pessoas dizem é melhor deixar as coisas, andar isto, pronto, puxa, vamos resolver o assunto. E porque é que isto acontece na igreja? Ou coisas assim. Às vezes precisamos ter misericórdia. Não estou a condenar pecado, a aceitar pecado, mas temos que ter misericórdia. Estamos prontos a ter misericórdia? Às vezes, certos assuntos, é melhor as pessoas deixar caladas, a não mexer mais naquilo, porque só vai causar mais problemas. Deixar as coisas na mão de Deus. Queridos irmãos, estamos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Vejam aqui em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Temos que entender, primeiro, que as coisas estão na mão de Deus. E que Deus sabe quando é a hora correta. Veja, por exemplo, no versículo 4. 2 Pedro, capítulo 3. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. O que é que se passa? Temos que fazer qualquer coisa. Veja no versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não devem esquecer. Que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Às vezes temos de ter paciência e esperar por esse dia. E esse dia pode demorar 1000 anos a chegar. Veja no versículo 18. Por isso diz, precisamos de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Precisamos de crescer nessa graça. Meus irmãos, Deus tem o seu plano de salvação para nós. Deus tem um plano. E por vocês sabem o assunto da transfiguração? Quando Jesus Cristo disse, venham aqui em Mateus capítulo 16, versículo 28. Mateus 16, versículo 28. Antes da transfiguração, Mateus 16, versículo 28. Diz assim, em verdade, verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, dos vossos apóstolos, dos apóstolos. Na verdade, foram 3, foi Pedro, Tiago e João. Destes 3, entre aqui estes que se encontram, estes 3, que de maneira nenhuma passarão pela morte. Não vão morrer até antes ver o Filho do Homem no reino de Deus. E então quem é que Jesus Cristo escolheu para serem as pessoas que estavam ao lado dele, de Cristo, nesta visão? Sim, Pedro, Tiago e João tiveram visão, viram esta visão, transfiguração. Quem é que estava ao lado de Jesus Cristo na transfiguração? Foi Noé? Não. Foi Abraão? Não. Foi Jó? Não. Foi David? Não. Foi Daniel? Não. Todos eles foram amigos de Deus. Todos eles sabiam o plano de Deus. Tinham esta visão. Mas quem Jesus Cristo escolheu foi Moisés e Elias. Estes certamente entendiam o plano de salvação de Deus. Porque para estarmos no reino de Deus, como lemos em 1 Coríntios 15, versículo 50, não podemos ser carne e sangue. E veja então em João capítulo 1, versículo 12 a 13. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os que receberam Jesus Cristo. Vocês recebem Cristo?
Oh, eu aceito Cristo. Não, 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 não. Receber o Cristo quer dizer fazer o que Ele diz para você fazer. Sim. Ser um discípulo de Cristo. Isso é receber Cristo. Um verdadeiro discípulo de Cristo, isto é, fazer e obedecer os mandamentos da lei de Deus e as coisas que Deus nos diz para nós fazermos, as coisas que são agradáveis a Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, que acreditam nele, isto é, que praticam e obedecem no que ele diz. Os quais não nasceram do sangue, grego nascer, ganal, isto é, não foram gerados de sangue. O que é que foram gerados? Foram gerados do Espírito Santo de Deus. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Foram gerados pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade de Deus. Pelo Espírito Santo que procede do Pai, João 15, versículo 26. Esses já foram gerados por Deus. Esses seres humanos vão ser filhos de Deus. Não é pseudo-filhos, não é parecem ser filhos, mas não são. Porque se parecem, mas não são, é mentira, não é? Deus não é mentiroso. É que são mesmo filhos de Deus. Isto é ser Deus, ser do género de Deus, como Deus o Pai é Deus. Então vemos, quando Jesus Cristo disse que era filho de Deus, eles ficaram zangados, como leem em João 10, versículos 10 a 36. E eles disseram, quem julgas que tu és para fazeres igual a Deus? E então eles disseram, tu estás a blasfemiar, e quiseram matá-lo. Queridos irmãos, nós não entendemos o que Deus tem preparado para nós. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 10, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não entende, não pensou, não imagina o que Deus tem planeado para você no reino dele. Passa a sua compreensão física. Uma coisa tão maravilhosa que a mente física não consegue entender. Muito menos você que consegue entender. Mas Deus nos revelou pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Se você tem o Espírito de Deus que procede do Pai, então você vai começar a entender estas coisas. Porque o qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Como é que você sabe as coisas humanas? Porque com um cão, uma cadela ou um gato não sabe as coisas humanas? Porque não tem o Espírito do homem no homem. Mas porque é que um ser humano entende as coisas de seres humanas? Porque tem o Espírito do homem no homem. Para entender que faz o seu cérebro pensar, ter uma mente humana. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão os que têm o Espírito de Deus. Isto é, tem esta capacidade do Espírito de Deus que se junta com o Espírito do homem no homem, e então você começa a entender as coisas de Deus. Então vemos o plano de salvação. A quem é que Deus dá o seu Espírito? Atos 5,32 diz assim, Deus dá o Espírito àqueles que o obedecem. Aos 10 mandamentos, por exemplo. Então temos um guia de estudo bíblico que explica a você os 10 mandamentos. Entre os 10 mandamentos tem um que é o sábado. Mas não é só o sábado semanal, porque é o sábado do 7º dia. Sim, é o sábado do 7º dia. Então temos um guia de estudo bíblico para você entender o que é o sábado do 7º dia. Sexta-feira ao pôr do sol,
ao sábado ao pôr do sol. Mas o que é que isso representa? Representa a criação. A criação foi completa fisicamente no sétimo dia. E agora vamos propagando um após o outro. Continua esta propagação. Mas foi criada por Deus nesse dia da criação, ao sétimo dia. E depois o que é que vemos? Vemos que a criação espiritual também é por 7 dias. Mas um dia para Deus é como 1000 anos. É por 7.000 anos. E os primeiros 6.000 anos, pelos quais já estamos quase a acabar, são os dias do homem. O último milénio é o grande descanso por vir. Por isso é que vocês leiam cuidadosamente Hebreus capítulo 4. Porque diz assim, resta um descanso, um sabatismo para o povo de Deus. Leiam cuidadosamente Hebreus capítulo 4, entre versículo 1 até versículo 9. Resta para o povo de Deus um descanso, que é o sábado. Mas este descanso, o sábado, aponta não só para a criação física, mas aponta para a criação espiritual. Estes sábados incluem os sábados anuais, que são ou descrevem o plano de Deus. Os dias santos de Deus, por isso o nosso guia de estudo não é só os dias santos de Deus, o nosso guia de estudo é o plano da salvação, que é representado pelos dias santos de Deus. É o plano de salvação. E por isso, quando guardamos os mandamentos de Deus e conforme os praticamos, começamos a entender melhor de dia a dia, de ano a ano após ano, quando celebramos os dias santos, entendemos cada ano um bocadinho melhor o plano de salvação de Deus. Mas houve uma coisa mais que Moisés aprendeu. Vocês sabem a história de Moisés, que ao início dos 40 anos no deserto, ele foi e não havia água. Então, o Verbo disse aquele que era o porta-voz do Pai, que estava a lidar e a trabalhar, que veio a ser, que é Jesus Cristo, disse a eles, tira o teu bordão e bate na pedra e a água vai sair da pedra. Representando esta pedra, que era esta rocha, representando Jesus Cristo, e quando feriram Jesus Cristo, então nos foi dada a possibilidade de recebermos o Espírito Santo de Deus, representado pela água. Mas ao fim dos 40 anos voltaram à mesma posição. E então, Números 20, versículo 8 a 10, Jesus Cristo, o Verbo, disse a Moisés, fala à rocha. E o que Moisés fez? Irou-se e bateu 2 vezes, feriu 2 vezes a rocha. E o Verbo ficou fulo com Moisés, ao ponto de que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Em Deuteronômio capítulo 3, versículo 23 a 28, vê-se Moisés a rogar, a pedir a Deus para poder entrar na terra prometida. Deus diz, não. E não fales mais no assunto. Ponto final. Moisés não pode entrar na terra prometida. Aí está uma analogia, um simbolismo, que não podemos ferir Cristo 2 vezes. Porque depois não há mais arrependimento. Que é impossível, como lemos em Hebreus capítulo 6. Vejam comigo, se faz favor, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram
iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito de Deus. Isto foi, arrependeram-se, receberam o Espírito de Deus e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Você não pode bater na rocha 2 vezes. Por isso é que Moisés não pode entrar na terra prometida. Para nos dar um exemplo que a nossa terra prometida é o reino de Deus. Nós não podemos entrar no reino de Deus se depois de recebermos o Espírito Santo, rejeitarmos e cairmos, não há possibilidade de voltar ao arrependimento. É impossível renová-los ao arrependimento. Porquê? Porque não se querem arrepender. Não se querem arrepender. É só pecado imperdoável. Porquê? Porque não se querem arrepender. Não podemos renová-los ao arrependimento. Veja no capítulo 10 de Hebreus 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para os pecados. Ponto final. Moisés não pode entrar na terra prometida. Bateu na rocha 2 vezes quando o verbo disse a ele, fala, em vez de bater, em vez de ferir. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, quanto mais severo o castigo. Julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Moisés teve muitos paralelos com Jesus Cristo. Desde que era um nené, quando era pequenino, até à sua morte, vemos muitos paralelos. Mas tudo está escrito para nós ser o nosso exemplo, para nós aprendermos lições. E Jesus Cristo é um profeta, como Moisés. Temos que fazer o que esse profeta nos diz para fazer, Jesus Cristo, para que venhamos a ser filhos de Deus, no reino de Deus. Leiam comigo Atos, capítulo 3, versículo 22 e 23. Atos, capítulo 3, versículo 22 e 23. Aí lemos. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Este profeta, como vimos, é Jesus Cristo. E nós temos que ouvir. É a lição para nós. Aconselhará que toda a alma, toda a pessoa que não ouvir a esse profeta, isto é, que não prestar atenção ao que Jesus Cristo diz, essa pessoa será exterminada do meio do povo. Queridos irmãos, temos que ser fiéis à nossa chamada, à nossa missão, ou então vamos ser exterminados.